Em discussão, requerimento 114/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 115/2014. Senhor presidente, nada tenho contra as propagandas comerciais, mas a distribuição ilegal de panfletos me deixa indignado. No ano passado, apresentei ao prefeito o requerimento número 309/2013 e neste ano o requerimento número 45/2014, ambos tratando do desrespeito de algumas empresas em relação à lei número 2817, que dispõe sobre a panfletagem de propaganda comercial nos logradouros públicos do município. A principal queixa é sobre o depósito de propaganda nos para-brisas dos carros, que é expressamente vetado pelo artigo 5º da lei. Trata-se da pior queixa, pois acarreta em poluição visual e muitas vezes alguns motoristas ficam revoltados com tal prática e acabam por atirar o panfleto nas vias públicas, poluindo aí sim o ambiente. Ao contrário do insinuado pela Prefeitura, também não quero industrializar a multa, embora pareça que os agentes de trânsito não pensem assim, mas sim dar um basta nessa situação, já que mesmo após o requerimento número 45/2014, muita panfletagem dessa natureza foi feita. Assim, considerando o exposto e os termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. 1. Que medidas efetivas serão tomadas para acabar com a colocação de panfletos nos veículos? 2. Em relação à empresa JS Atacadão de Pisos e Revestimentos Limitada, por que ela não foi multada ainda, uma vez que foi notificada pelo ofício número 851/2013, item 4, em resposta ao requerimento número 309/2013. Mas incorreu na mesma infração novamente, requerimento número 45/2014. 3. A respeito das respostas 3 e 4 do requerimento número 45/2014, enviadas por meio do ofício 235/2014, solicito sejam reformuladas porque perguntas e respostas não combinaram. As perguntas foram objetivas e as respostas evasivas. Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento 115/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 116/2014. No bairro Vila Barreto, existe uma rua que se inicia na Avenida Job Lane, entre a Praça da Viola Barreto e o prédio da Escola Municipal de Artes, e que margeia a Rua Mackenzie. Tal via serve de acesso a muitos imóveis que têm suas garagens voltadas para a mesma, estando carente de serviços de manutenção, o que dificulta a locomoção dos veículos no local. Exposto isto, requeiro ao senhor prefeito municipal para que este esclareça. 1. Quando ocorreu o último serviço de manutenção na rua mencionada? 2. É possível uma nova manutenção? 3. Existe a possibilidade de pavimentação dessa rua? 4. Se positivo 3, por que? Quando isso será possível? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento 116/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 117/2014. Considerando a necessidade de reforma das dependências do posto de saúde da Vila Barreto, considerando que a convite de moradores e usuários daquela unidade, este vereador visitou o prédio e constatou a procedência das reclamações. Exposto isso, requeiro ao senhor prefeito municipal para que este esclareça. 1. Existe algum plano de manutenção para o posto de saúde citado e os demais postos do município? 2. Se afirmativo 1, há cronograma de obras, favor detalhar. 3. Se negativo 1, é possível estabelecer esse plano para a manutenção regular de todas as unidades de saúde? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento 117/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 118/2014. Senhor presidente, considerando que a estrada municipal que liga o bairro Jardim Vitória ao bairro Oriental há anos se encontra em péssimas condições de conservação, dificultando a passagem de ônibus e automóveis diariamente. Nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Alguma medida será realizada pela Secretaria de Obras para sanar o problema? Se sim, qual será? Se não, por quê? 2. Onde se localizam as máquinas que realizam a manutenção de vias como essa? 3. Por que até o presente momento nenhuma medida paliativa foi tomada? Justifique. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento 118/2014 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 119/2014. Senhor presidente, considerando que a rua da empresa Solda Topo Containers, desde o início desta administração, se encontra totalmente destruída, dificultando o transporte dos produtos da empresa. Considerando que a mesma empresa emprega diversos cidadãos da nossa cidade, que utilizam a via diariamente para a realização de suas tarefas. Considerando que em todo o entorno da via há a presença de capim em demasia, favorecendo o aparecimento de bichos e insetos, e ainda diminui o espaço para a passagem dos pedestres em suas laterais. Considerando que a empresa participa de diversas ações sociais e contribui mensalmente, apoiando diversas entidades, atletas, eventos, além de ter trazido o Senai e até mesmo apoia a Prefeitura com diversos projetos, entre inúmeras outras contribuições para o nosso município. Nos termos regimentais, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que isso nos informe o seguinte: 1. Quando serão realizados os devidos reparos na rua supramencionada? 2. O que será realizado? Detalhe a resposta. 3. Qual a última vez que a via foi contemplada com o reparo total? 4. Por que sempre que se iniciam as obras para manutenção nunca são concluídas? 5. O capim será cortado? Se sim, em que dia e mês será realizado? 6. Que empresa é responsável pela capinação do capim no município? Quanto dinheiro é destinado todos os meses para este serviço? Quais as vias, praças, logradouros, canteiros, calçados e bairros em que a mesma deve realizar a manutenção? Enviar cópia do contrato de concessão. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento 119/2014 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra o professor Giovanni por 15 minutos. Desculpa, por 5 minutos. Eu só queria fazer algumas colocações aqui, como secretário, que Vossas Excelências tomem o máximo de cuidado na elaboração dos documentos oficiais. Eu tenho tentado driblar aqui alguns erros de grafia, de concordância, mas às vezes acaba passando. Então, peço que Vossas Excelências tomem um cuidado com essa questão, com os documentos oficiais. E aí, sobre essa questão do requerimento do vereador Rodrigo da Imobiliária, eu queria colocar que o ano passado foi feito sim, um trabalho de manutenção nessa via. É uma via que passa containers, caminhões pesados, mas, do jeito que o vereador Rodrigo coloca, desde o início desta administração se encontra totalmente destruída. Dá a impressão que antes a via não tinha problema nenhum, né? E isso é uma via que já vem há muito tempo sofrendo. Foi feito um trabalho inicial pelos os empresários dessas empresas, e o ano passado a Prefeitura teve lá um trabalho de colocação de massa asfáltica, mas não foi o suficiente por causa, precisa ser feito um bom trabalho de base, de asfaltamento, para aguentar o tráfego lá de caminhões pesados nesta via. Então, eram essas minhas considerações. Eu acho que a gente, assim, ao afirmar algo, tem que tomar Dá uma parte, vereador. Cuidado. Pois não, vereador. Parte o vereador Biula, por 1 minuto. Estive nessa rua com o prefeito
Na segunda-feira, onde visualizamos que a empresa Nacubase doou praticamente 2 toneladas de massa asfáltica para colocar nessa rua, e já está colocado nessa rua. Segunda-feira. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 119/2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 120/2014. Senhor presidente, considerando a reclamação de inúmeros moradores do bairro Pitangueiras sobre a inexistência de manutenção na Rua dos Abacateiros, Pitangueira 1, que apresenta centenas de erosões e buracos de mais de 2 quilômetros em sua extensão, impossibilitando a passagem de veículos há mais de 10 anos. Considerando que ocorre a degradação acelerada dos veículos que utilizam a via, que muitas vezes acabam quebrados. Considerando ainda que houve relatos que há vários anos os maquinários da Secretaria de Obras não realizam reparos na via, deixando a sensação de abandono e descaso nesses moradores, que afirmaram não ter apoio dos vereadores da Redondeza. Nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte: 1. Há quantos anos a via não é contemplada com reparos? 2. Qual a justificativa para a falta de manutenção? 3. A Secretaria de Obras irá elaborar projetos para a solução do problema? Se sim, detalhar o que será realizado, se não, por quê? 4. Que medidas são tomadas quando o cidadão é lesado devido à falta de manutenção nas ruas? Existe setor competente para orientação e solução dos danos? 5. Houve alguma cobrança sobre esse assunto pelos vereadores das proximidades? Se sim, citar qual foi e enviar cópia da documentação. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento 120/2014 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Recebimento de indicações. Indicação número 149/2014, que indica ao prefeito para que se determine o setor competente a passagem de máquina niveladora e a colocação de cascalho na estrada dos pescadores. Vereador Robertinho Yerck. Indicação número 150, que indica ao prefeito para que se determine a concessionária competente a extensão da rede de iluminação pública na Avenida Preciosa da Purificação Ramos, nas proximidades do Mercado União. Vereador Robertinho Yerck. Indicação número 151. Indica ao prefeito municipal para que se determine o setor competente. Queria saber se podia ser suspensa a leitura das indicações para a gente agilizar o trabalho. Consulto os vereadores. Está todo mundo de acordo? Questão de ordem. Como já começou, tinha que terminar, né? Tá, então peço que dê sequência na leitura. Indicação número 151, indica ao prefeito municipal para que se determine o setor competente a colocação de sinalização horizontal e vertical para a travessia de pedestres na Avenida Preciosa da Purificação Ramos, altura do número 313. Vereador Robertinho Yerck. Indicação número 152, indica ao prefeito municipal que se determine ao setor competente um reforço na sinalização de trânsito no cruzamento entre as ruas Benedito Camparini e Major Saldanha, na Vila Nova Mairink. Vereador Biula. Indicação número 153, indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente a execução de uma operação tapa-buracos na altura do número 21, na Rua Juvenal de Moraes, Vila Barreto. Vereador Biula. Indicação número 154, indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente a execução de serviço de limpeza na Boca de Lobo, situada à altura do número 1857, da Rua Honório Pereira Domingues, Vila Barreto. Vereador Biula. Indicação número 155, indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente a execução de serviço de reparo na Rua Bernadette Nunes de Campos, na Vila Barreto. Vereador Biula. Indicação número 156, indica ao chefe do Executivo que determine ao setor competente a execução de uma operação tapa-buracos nas proximidades do número 479, na Rua Pedro Manade, Vila Barreto.